Primeiro que tudo, dar as boas-vindas, de início não o tínhamos feito, ao engenheiro Ricardo Brás, doutor? Não sou engenheiro. Doutor. Ao doutor Ricardo Brás e também ao engenheiro Nuno Russo, o engenheiro Nuno Russo da Câmara Municipal, vereador da Câmara Municipal de Santarém, e o doutor Ricardo Brás, aqui chefe de divisão de ordenamento de território da CCDR, Comissão de Desenvolvimento Regional. Vamos começar aqui, eu vou começar aqui só por um breve resumo relativamente aqui ao que se passa da PAC. Está-me a ouvir bem? Não tem microfone? Tem? Está-me a ouvir, não está? Não se ouve? Não pode ser mais alto, não. Assim? Estão a ouvir melhor? Pronto. Fazer aqui um breve resumo sobre aqui relativamente à nova PAC, à nova Política Agrícola Comum, que está agora em discussão e em aprovação na Comissão Europeia. E, portanto, e depois disso teremos aqui também o Dr. Ricardo Brás, que irá falar acerca de licenciamentos e aqui uma breve simplificação também dos procedimentos relativamente aos projetos de investimento. No que diz respeito aqui à Política Agrícola Comum e àquilo que está a ser feito agora, só começar por dizer que em 2018 começou aqui a reforma da PAC. Foi feita uma publicação de uma proposta inicial. Em outubro de 2020, tanto o Conselho como o Parlamento Europeu deram início aqui a uns meses de negociações, que alcançaram um acordo em junho de 2021, e depois foi aqui constituída por cada Estado-membro, por Portugal e pelos outros Estados-membros, foram criados o Plano Estratégico da Política Agrícola Comum, portanto, no fundo, um documento que tem por base uma série de indicadores do que pode ser o próximo quadro comunitário. Até dezembro de 2021, este PPAC, ou o Plano Estratégico da Política Agrícola Comum, esteve em consulta pública e, neste momento, está a ser analisado pela Comissão Europeia até junho de 2022. O que está previsto é que em 2023, em janeiro de 2023, este acordo, este plano estratégico da Política Agrícola Comum seja aplicado em Portugal, se tudo correr bem, se este desenvolvimento geopolítico, se tudo se mantiver favorável ou não. Pronto, relativamente só a este documento, que é este documento que está por base e que no fundo vai criar todos os regulamentos e todas as diretrizes do que vai ser o próximo quadro comunitário, é um documento que foi elaborado pelo Ministério da Agricultura e que irá definir todos os apoios da PAC para a agricultura portuguesa no próximo quadro comunitário, que é entre 2023 e 2027. Algumas coisas que já se sabem é que 25% destes pagamentos estarão reservados a práticas agrícolas e ecológicas, portanto, para a proteção do ambiente. Também será a primeira política agrícola comum que vai incluir uma dimensão social, ou seja, destinada a assegurar aos trabalhadores agrícolas condições laborais adequadas. E também, pronto, isto eu já tinha dito, a nova PAC, em princípio, produzirá efeitos a partir de janeiro de 2023 e será aplicável até 2027. No que diz respeito ao apoio ao rendimento base, o que vocês hoje em dia fazem em termos de exercer os direitos nas áreas para receber os apoios, o que está previsto é que o apoio ao rendimento base será concedido também sob a forma de direitos ao pagamento, ativados com os hectares elegíveis, e os valores é que são diferentes e será aquilo que eu já expliquei e que já tem estado a acontecer, que é a convergência dos direitos, a diminuição no fundo, a tendência é que todos os direitos tenham o igual valor em 2026, onde se alcança aqui um montante uniforme por hectare. Depois, relativamente ainda a esta reforma da política agrícola comum, haverá uma condicionalidade, ou seja, aquelas condições que vocês têm que cumprir enquanto agricultores para receber as ajudas,
uma condicionalidade reforçada, quer em termos de regras ambientais, de saúde pública, da parte social, e que vão condicionar aqui o pagamento das ajudas. O greening, hoje em dia, que é voluntário, embora toda a gente adira, passa a estar incluído na condicionalidade, portanto até agora era facultativo e portanto agora faz parte da própria condicionalidade, não é pago, mas depois existirão outras medidas que são os regimes ecológicos, ou seja, umas práticas agrícolas benéficas para o clima e ambiente, como por exemplo a PRODI, que está previsto continuar a haver, pelo menos no documento que foi apresentado à Comissão e que depois será ou não previsto. E também as medidas agroambientais, por exemplo, o uso eficiente da água, que também está previsto que possa existir. E pronto, em todas as medidas agroambientais há muitas que estão previstas. Este documento pode ser consultado também, é um documento que tem 1840 páginas que foi apresentado à Comissão, é um documento que pode ser ainda visto no site do Gabinete de Planeamento e que nós depois podemos falar, sendo que isto tudo ainda é em termos de previsão e é um documento que está em aprovação pela Comissão para depois ser posto em prática, como disse, em 2023. E pronto, relativamente a este assunto, era tudo o que eu tinha para dizer. Quem tiver alguma dúvida, desde que eu saiba esclarecer ou que esteja dentro daquilo que é previsto, podem tirar agora dúvidas, para depois entrarmos, então será o Dr. Ricardo Brás a falar. Então, não havendo dúvidas, já lhe tinha dado as boas-vindas, acho que ainda não estava aqui dentro da sala. Seja bem-vindo. Olha, bom dia a todos. Agradecer desde já a oportunidade que a Associação de Agricultores do Ribatejo permite para nós, CCDR, podermos esclarecer e ajudarmos naquilo que assim considerar necessário. Portanto, desde já agradecer o convite. Estamos sempre disponíveis para estas ações de esclarecimento, portanto, aqui estamos. Eu vou tentar seguir um bocadinho uma linha que a própria Associação nos solicitou, de forma a esclarecer eventuais dúvidas sobre o que é este tema da Reserva Ecológica Nacional e que muitas das vezes tanto os agricultores como outros cidadãos ouvem como uma coisa muito distante e muito impeditiva de algumas das ações. Portanto, a Reserva Ecológica Nacional, que é uma competência da CCDR, é uma servidão e restrição de utilidade pública e tem por objetivo, tem 3 objetivos principais nas quais se depois desdobra. Os 3 objetivos têm a ver com a salvaguarda do ciclo hidrológico da água, tem a ver com a salvaguarda da faixa litoral do país, toda a costa, e tem a ver com a salvaguarda dos riscos. Portanto, estes são os 3 objetivos principais desta restrição de utilidade pública, que se chama Reserva Ecológica Nacional. Portanto, salvaguarda das áreas de costa, salvaguarda do ciclo hidrológico da água e salvaguarda dos riscos. Estas 3 componentes depois dividem-se aquilo que nós chamamos por tipologias. Vou dar um exemplo. Os cursos de água e as suas margens estão dentro do ciclo hidrológico da água, que é uma tipologia que se chama cursos de água. As zonas ameaçadas por cheias é uma tipologia que está dentro dos riscos. As áreas de instabilidade de vertentes é uma tipologia que está dentro dos riscos. As arribas é uma tipologia que está dentro da faixa litoral, da proteção da costa. As dunas, as praias, tudo isso está dentro dessas tipologias relacionadas com a costa. O estuário, as faixas de proteção aos estuários, também são áreas que estão relacionadas com as costas. Depois há 2 tipologias que nas áreas interiores são as grandes, aquelas que nós muitas das vezes lidamos frequentemente, que são as áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo, portanto são áreas que se pretende evitar a erosão do solo, e as áreas estratégicas de recarga e infiltração de aquíferos, portanto onde se pretende, digamos, salvaguardar os aquíferos e que essa recarga se mantenha. E, portanto, isto, fazendo um panorama geral, estes são os objetivos principais da Reserva Ecológica Nacional, que depois se desdobram nestas tipologias e, consoante os usos ou as ações que
cada um quer fazer, consoante o tipo de regras que está associado a cada uma das tipologias. Ou seja, há tipologias mais restritivas, se estivermos a falar dos riscos, por exemplo, de uma ação de edificação em área de instabilidade de vertentes, é interdito, basicamente, ou em zonas ameaçadas por cheias, é interdito. Mas o próprio regime define no anexo 2, que tem um anexo, um conjunto de usos e ações que são permitidas entre cada uma destas tipologias. Ou seja, podem mesmo a alteração, imaginem, de um armazém para um uso habitacional, nós consideramos que é um agravar e do uso, no sentido que pode pôr pessoas em risco, e, portanto, essa alteração do uso também, em algumas situações, é necessário ser autorizada por nós quando em áreas de reserva ecológica nacional. Depois, esse anexo 2 define um conjunto de ações, que eu depois já vou detalhar um bocadinho mais, em que, consoante o tipo de área em que estamos a falar, consoante essa ação é isenta ou é sujeita à comunicação prévia. Ou seja, muitas das vezes, e neste caso, concretamente, ver se não me escapa nada, no vosso caso há muitas ações relacionadas com pequenas infraestruturas de rega e os órgãos associados, que são necessariamente sujeitos, até precisam disso para fundos comunitários e esse tipo de situação, consoante o tipo da tipologia que abrange, se é zona ameaçada por cheia, se é recarga de aquíferos, essa ação é isenta ou é interdita ou é comunicação prévia. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, estamos a falar de pequenas estruturas e infraestruturas de rega e órgãos associados de apoio à exploração agrícola, nomeadamente instalação de tanques, estações de filtragem, condutas, canais, etc., levadas. Eu poderia dizer que esta é uma ação maioritariamente isenta, mas poderia estar a incorrer numa meia-verdade, porque ela é isenta quando ocorre, e no caso das áreas interiores, estas áreas são maioritárias, quando ela ocorre em áreas estratégicas de recarga de aquíferos ou áreas de elevado risco de erosão hídrica ou zonas ameaçadas por cheias. Quando esta ação que vocês querem fazer ocorre nestas áreas, ela é uma ação considerada pelo regime da REN isenta. Ou seja, a pergunta é, tendo vós a intenção de realizar uma ação de pequenas infraestruturas de rega, têm que vir a nós, CCDR, para pedir autorização? Não. Só têm, mediante questões indiretas, por causa dos fundos comunitários, que assim o exige, terem por nós uma declaração. Mas se não houvesse essa situação, as pequenas infraestruturas de rega são consideradas uma ação isenta quando ocorressem nestas áreas. Mas se, por exemplo, estivéssemos a falar em áreas de instabilidade de vertentes, aí já era uma ação sujeita à comunicação prévia. Tinham que vir a nós para pedir autorização. E como é que vocês sabem se ela é isenta ou se é comunicação prévia? Onde é que calha a ação que vocês querem fazer? Como é que vocês sabem em que tipologia é que cabe? Nós, no nosso site, temos várias informações em que vocês podem pedir um extrato das plantas associadas à REN para saber qual é a tipologia que recai à ação que vocês desejam. Sabendo isso, vocês conseguem saber se ela é isenta, se ela é sujeita à comunicação prévia. E, sendo que, por exemplo, estas pequenas estruturas e infraestruturas de rega, se calhassem em dunas, era uma ação interdita. Vamos imaginar, ali na Figueira da Foz, entre a Figueira e Aveiro, há ali algumas ações agrícolas que são em áreas de dunas, e, portanto, consoante a tipologia de REN, ela pode ser sujeita à comunicação prévia, isenta ou interdita. Portanto, o que é aqui mais importante é saber em que tipologia que a ação que vocês querem fazer calha. E, portanto, isso podem-nos pedir, ou nós, ou à Câmara Municipal subjacente, a informação sobre qual a tipologia em que a vossa ação pela qual a vossa ação é abrangida. Agora gostava também aqui de acrescentar duas coisas. O facto de uma ação ser isenta não quer dizer que o facto de ser isenta não precisa de vir a nós, mas independentemente disso tem que cumprir outras duas situações. Tem que cumprir a salvaguarda das funções, o decreto regulamentar
estipula um conjunto de funções para as quais, digamos, os requerentes devem estar atentos. Eu vou dar um exemplo, aqui no mais relacionado com a vossa temática, a agricultura, e consoante vamos imaginar que calhava em áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo. A salvaguarda das funções seria se, na preparação das fileiras da plantação, fosse feita ao longo das curvas de nível. Em vez de perpendicular às curvas de nível, essa preparação das fileiras para a plantação fosse ao longo das curvas de nível. Isto salvaguardava as funções da erosão hídrica, ou seja, não favorecia a erosão hídrica e, portanto, não haveria problema. Tanto que, se vocês repararem, alguns de vós já devem ter recebido ofícios nossos, em que nós dizemos que a ação é isenta, desde que cumpridas algumas salvaguardas. E essas salvaguardas, no fundo, é o cumprimento das funções. Ou seja, a ação é isenta, mas mesmo assim tem que cumprir um conjunto de funções que o regime jurídico prevê. Não fazer essas fileiras perpendicular às curvas de nível, mas no sentido das curvas de nível, no sentido de não fomentar a erosão hídrica, não fomentar, no fundo, que o solo seja arrastado, não é? Portanto, o facto de ser isenta, sim, ela não necessita da nossa, de vir a nós, só para esse efeito, mas tem que cumprir todo um conjunto de outras situações que o próprio decreto-lei prevê, como, no fundo, a salvaguarda de cada uma das funções associadas a cada uma das tipologias que essa ação é abrangida. E, para além disso, em alguns casos vamos imaginar plantações ou rearborizações, que também o anexo 2 do regime prevê que são, quando em áreas de reserva ecológica nacional, algumas também são sujeitas a comunicação prévia, outras são isentas e outras são interditas. Vamos imaginar que posso dar um exemplo, tivemos ali um processo de arborização junto à Rábida, em que esse plano de gestão florestal previa plantações em falésias, junto à costa da Arriba. Isso é uma ação interdita. Portanto, tudo o que for Arriba, essas plantações de arborizações são interditas. Só para vos dar um exemplo de uma outra ação. Mas, para além do regime jurídico da REN, há outras questões, há outros regimes ou outros instrumentos que também é preciso cumprir. Neste caso, os planos diretores municipais de cada uma dos municípios envolvidos, porque há planos diretores municipais que eles próprios já prevêem que determinadas espécies não podem ser plantadas em determinadas zonas. E portanto, o regime da REN, também ele próprio, quando nós apreciamos as vossas ações, aquilo que pretendem, também diz que, num determinado número, que nós devemos ver que se a ação, imaginemos, de arborização, se o plano diretor municipal respectivo permite ou não a plantação com essa espécie. E, portanto, nós vemos as questões associadas ao regime da REN, mas também somos obrigados a ver se essa ação no âmbito do plano diretor municipal é permitida ou não. A maior parte deles, no que respeita a estas ações, nem sequer se coloca esse cumprimento, porque são ações que não são reguladas, porque são outras escalas e, portanto, não. Mas no caso das arborizações, muitas das vezes isso acontece. Portanto, se entretanto tiver alguma questão, podem me ir interrompendo, porque às vezes isto pode ser um bocado maçudo. Posso só interromper? Só uma pergunta aqui por causa da questão do que é isento e do que é obrigado a pedido de autorização ou pedido de consulta prévia. Aqui a questão portanto, realmente diz aqui plantação de olivais, vinhas, pomares, instalação de pratos sem alteração da topografia do solo, em princípio, tanto nas zonas aqui do Val do Tejo, estamos isentos pela questão dos aquíferos, pelas duas regras, que é áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos e zonas ameaçadas pelas cheias. Portanto, pelas duas razões, estaríamos ao abrigo da legislação da REN. Da linha D, isento. O que não deixaria de necessitar de cumprir, portanto, aquilo que o plano diretor municipal respectivo eventualmente dissesse sobre isso, okay. E as funções que o anexo 1 do regime da REN também refere sobre cada uma dessas tipologias, como a questão da erosão hídrica que eu referi. Muitas das vezes acontece também que, associada ao regime da REN, há uma portaria, e a portaria define os requisitos.
para algumas das ações, também obriga ao cumprimento dos requisitos. São muito poucos, na maior parte destas questões relacionadas com o setor agrícola e florestal, não tem nenhum requisito. Mas há uma ou duas que obrigam ao cumprimento desse requisito, que a portaria define que, sendo isenta, mesmo assim tem que cumprir o requisito. Ok. Mas ia-lhe perguntar aqui uma situação que me parece que entra aqui em contradição, que é assim, isso é aqui onde temos setor agrícola e florestal, na plantação, na linha D. Na linha C diz assim: ações nas regiões delimitadas de interesse vitivinícola, frutícola e olivícola, já somos obrigados a consulta prévia. Certo. Não é? Sim. Pronto, ou seja, uma região marcada é consulta prévia. Certo. Não é? Sim. Pronto. Portanto, as regiões delimitadas de interesse vitivinícola. O interesse vitivinícola, não sei como é que ele é definido. Pronto. Certo. Então este é um exemplo que eu quero dizer, de uma situação que parece que está isenta, mas se eu a ler de outra maneira, posso achar que não está isenta. Eu diria que neste caso aqui, é claramente a região de mercado do Douro, foi feito com esse intuito. Não sei se... O interesse. Se o interesse... É o interesse furtivo. Sim, exatamente. Pronto, isto é só um pequeno detalhe de exemplo que fica para dizer o que é que estamos em isentos ou estamos obrigados a fazer um pedido o tal pedido de comunicação prévia, que é para ser tudo esclarecido. Pronto, as duas diferenças, se me permite já agora, que em relação à experiência da associação, é que num caso estaríamos isentos, mas depois aparece uma regra do IFAP em que diz que isento para Portugal sim, mas para a comunidade e para os projetos de investimento não aceitamos isento, temos que ir para a comunicação prévia. E aqui entramos numa discussão e começamos a complicar e ficamos na dúvida. E entretanto nós agora também, nomeadamente, ouvíamos um instrumento financeiro de investimento que havia pelo PDR. Esse investimento financeiro seria um investimento simplex, fácil, em que a banca podia financiar e controlar os processos de forma simplificada. Simplesmente ao entrarmos neste travão, o próprio FEI teve que se esclarecer junto do FEI o que era, se isto era aceito ou não, uma declaração simples, ou tínhamos que ir para o processo normal. E pronto, e aqui as coisas começam-se a complicar. Eu não vou estender só, mas era só para dizer a importância de estarmos a falar aqui assuntos que parece que não têm nada. Isto são bloqueadores de investimento. Se nós os organismos que aqui estamos, todos, não conseguimos juntar-nos e resolver estes grãos de areia que se põem na engrenagem, isto é uma complicação, porque há sempre um se e um talvez, e um interesse, assim, uma coisa dúbia, não sabemos qual é o caminho. Eu gostaria de acrescentar, vamos imaginar que nós, quando respondemos a uma comunicação prévia colocada por vós, muitas das vezes não somos só nós a responder. Quando essa ação que vocês querem fazer, por exemplo, abrange situações que estão previstas no decreto-lei em que a APA, a Agência Portuguesa do Ambiente, tem que se pronunciar, porque o decreto diz mesmo, imaginemos que essa infraestrutura de rega abrange a margem do curso d'água, e então o decreto vem, se abranger margem do curso d'água, tem que pedir pronúncia à APA. Então nós, internamente, vamos pedir à APA que se pronuncie relativamente àquela ação. Isto depois são tempos que vão prolongar um bocadinho a nossa resposta e que muitas das vezes dificultam a nossa resposta para vós em tempo útil ou em tempo, digamos, razoável. E estas questões que vamos imaginar, aqui não acontece muito, mas que a ação também abrangia uma área protegida. Portanto, tínhamos que pedir também o parecer ao ICNF se abrangesse uma área protegida e fosse sujeita à comunicação prévia, ou quando ela é colocada em reserva agrícola, mas nesse caso a maior parte das vezes até são vós que nos enviam logo o parecer da reserva agrícola e, portanto, isso é ultrapassado facilmente. Mas isto para dizer que a nossa pronúncia às vezes não é só nossa, é nossa integrando a pronúncia da Agência Portuguesa do Ambiente. E a Agência Portuguesa do Ambiente, no âmbito do regime da REN, pronuncia-se por dois motivos. Ou pela necessidade de título de utilização de recursos hídricos, imaginemos que vocês querem construir uma casa de rega junto à margem de um curso de água, um tanque ou uma coisa, portanto a Agência Portuguesa do Ambiente tem que se pronunciar porque ela tem que emitir o título de utilização de recursos hídricos, ou pronuncia-se
no âmbito das tipologias que o regime da REN obriga a que a APA se pronuncie e possa não ter nada a ver com o título de utilização de recursos hídricos. Portanto, pronuncie-se por estas duas vias, e quando nós pedimos a pronúncia da APA, ela pode se pronunciar ou do título de utilização ou porque o regime jurídico diz que a APA tem que se pronunciar. Portanto, e estes tempos depois são difíceis de gerir, porque, pronto, depois é uma questão de recursos humanos e de quantidade de processos que nós temos. Vocês terem uma ideia, a área metropolitana de Lisboa tem uma grande dinâmica, e quando aqui há uns anos, antes do regime jurídico da REN ser revisto, era praticamente a REN impedia ou interditava toda e qualquer ação que abrangesse REN. Ou seja, uma pessoa tinha uma casa, não podia fazer uma ampliação. Uma pessoa tinha um armazém, não podia fazer uma ampliação. Um turismo, não se podia instalar. Portanto, interditava tudo. Aqui há uns anos o regime foi revisto e o que o anexo 2 nos vem permitir é ver que há um conjunto de ações, mesmo situadas em REN, elas são possíveis. E é essas ações que depois os requerentes, verificando que aquilo que querem fazer se situem em REN, e mediante o anexo 2 depois pedem-nos autorização. Para terem uma ideia, por ano andam entre 700 e 800 ações de comunicações prévias por ano. Só que elas saltam às vezes de um ano para o outro. Portanto, e para terem só uma ideia dos números que estamos aqui a falar, portanto, é complicado porque nós não temos só comunicações prévias no âmbito do regime jurídico da REN, depois também temos a questão dos planos diretores municipais e das próprias delimitações da Reserva Ecológica Nacional. Ou seja, quando uma autarquia nos envia uma proposta de limitação da Reserva Ecológica Nacional para cada uma destas tipologias, nós temos que aferir se aquela proposta que a autarquia está a remeter para nós se está de acordo com a metodologia que o decreto-lei prevê, portanto, se está bem delimitado ou não. E, portanto, há aqui um conjunto de ações que nós, por mais boa vontade que tenhamos, não conseguimos responder muitas vezes nos prazos desejados, mas para os quais fazemos o nosso melhor. E aquilo que eu também vos convidava a verificar era irem ao nosso site, na área do separador de ordenamento do território, poderem consultar aquelas ações que são sujeitas, porque nós temos, o engenheiro estava a mostrar este documento no nosso site, está disponível, em que identifica perfeitamente para cada uma das alíneas que são do anexo 2, quais são as ações que estão sujeitas à comunicação prévia e também temos um outro documento para cada uma das tipologias, quais são as funções que devem ser salvaguardadas e quais são os requisitos que devem ser cumpridos. Portanto, estão lá os 3 documentos para cada uma das ações. A única questão que, antes disso, têm que ver é pedir o extrato da planta, do local onde querem fazer a ação, e nós fornecemos, ou nós, ou a autarquia, também tem a possibilidade de aferir qual é a área, ou a tipologia que está abrangida pela REN. Não sei se fui claro, mas se tiverem alguma dúvida, digam. E, portanto, estou disponível para vós. Como é que chama o site? ccdr-lvt.pt. Se me dá licença, eu ia só confirmar aqui uma coisa consigo. Primeiro, agradecer imenso a disponibilidade de estar aqui e estarmos aqui a falar disto. Também destacar que a CCDR esteve connosco na Água Global e depois tivemos reuniões em que tentámos simplificar os nossos processos, tivemos toda a abertura da CCDR, inclusivamente já tivemos uma reunião com o Presidente e com toda a direção em Lisboa, no sentido de desbloquear este tema do FEI, da questão das autorizações, das declarações, zonas isentas que são aceitas pela REN como isentas, mas por lá depois aparece o IFAP a dizer que não estão isentas a nível europeu. E, portanto, tem sido uma ótima colaboração e acho que nós conseguimos simplificar e agilizar aqui os nossos processos, de maneira que hoje em dia conseguimos dizer com alguma segurança que o nível de comunicação que existe entre estas entidades, que permite, num caso normal, cerca de 3 meses, enfim, médios, conseguimos dar resposta a um processo que não tem intervenção da APA. Isso é uma parte. Se tivermos a intervenção da APA ou de outros organismos, então a CCDR já fica dependente dessas respostas. E, portanto, aí nós tentamos saber um prazo, não sabemos.
E não sabemos porque quando entra, por exemplo, na APA, eu parece que estou aqui, já há pouco falei da APA e agora volto a falar, mas é realmente um bloqueador que nós temos aqui no nosso país. Um processo que entra na APA, eu não sei se vem 6 meses depois ou se vem 6 anos depois. Portanto, porque não há prazos, e era isto que eu pedi ao doutor que me confirmasse, não há prazos de resposta que vinculem a APA a ter que responder nesse prazo. Portanto, é uma existência, é uma simpatia, é uma pressão. Temos processos que respondem a 6 meses depois, outros 9, mas pior do que tudo é não sabemos, porque se sabemos que é 3 anos, enfim, são 3 anos. Se sabemos que são 6 meses, é 6 meses. Há aqui uma situação que nós também pedimos à CCDR e pedimos a todos os organismos que aqui estão do futuro, é que temos que agregar a APA para estas nossas reuniões, temos que trabalhar em conjunto, porque senão estamos aqui todos, mas depois chegamos ali a um ponto em que já não conseguimos ultrapassar. Isto que eu estou a dizer confirma mais ou menos. Sim, nós estamos a tentar agilizar com a APA um bocadinho a alteração destes procedimentos de forma a poder responder em devido tempo, sendo que a questão do domínio hídrico é sempre aquela questão, como disse, que muitas vezes não tem prazo legal de resposta e, portanto, permanece sempre subjacente à necessidade da resposta da APA. Mas estamos aqui a tentar alterar alguns procedimentos de forma a melhorar tanto a resposta deles como, na ausência de resposta, a nossa resposta. Portanto, vamos ver o que é que isso poderá permitir, sendo que eu diria que há aqui 4 situações que são maioritariamente colocadas aqui no âmbito da associação, que é as cabines de motores de rega e as pequenas infraestruturas de rega e órgãos associados, a plantação de olivais, vinhas, pomares e as operações de florestação e reflorestação. Digamos que são estas as 4 principais ações que são colocadas e que, na maioria das vezes, nós tentamos ver ou agilizar se realmente precisa de ir à APA ou não. Às vezes não temos informação naquilo que o decreto da REN obriga a ir à APA, mas não temos informação se aquela ação é sujeita a título de utilização de recursos hídricos, porque o título de utilização de recursos hídricos é um manancial de situações que nós próprios não temos informação de base para perceber se realmente tem que ir lá ou não. E na questão que colocamos à APA, perguntamos-lhe de base se aquela ação carece de título de utilização de recursos hídricos ou não. E é nesta ambivalência muitas vezes que nós trabalhamos e que tentamos melhorar as situações e, como disse, estamos a trabalhar nesse sentido, mas isto só com um bocadinho mais de forcing e com mais uma ou outras reuniões, se calhar conseguimos melhorar efetivamente esta relação APA, requerentes e CCDR, naquilo que se consegue. Sendo que, pronto, quando a legislação assim obriga, nós não conseguimos evitar a necessidade da pronúncia da APA. Não é? Ricardo, se nós anexarmos o título de licença de recursos hídricos ao pedido de comunicação prévia, pode aligerar aí alguma... Pode aligerar se a pronúncia da APA for só nesse âmbito. Não é? Porque há outro âmbito que é o próprio decreto e a portaria prevê, o anexo 2 da portaria, que obriga ainda assim à pronúncia da APA. Eu tive agora um pedido de esclarecimentos num processo relativamente à instalação dos painéis fotovoltaicos, em que o requerente tem o título de licença de recursos hídricos, mas não tem comunicado as leituras mensalmente ou trimestralmente como assim obriga. E a CCDR envia um pedido da APA para apresentar essas comunicações, senão a CCDR não pode emitir parecer não ter dessa comunicação prévia. É assim... Não conheço... É um problema. Sim. É só para o resto dos agricultores também terem noção aqui destas comunicações e a importância que têm para nós. De alguma forma, como eu evidenciei naquele caso da Arrábida, que a maior parte são tudo situações que são da nossa parte passivas de aceitação, só se o projeto realmente for uma coisa. Já apanhámos, por exemplo, na EDP a pôr postes no leito dos cursos de água, portanto, coisas do género, só se forem assim, mas se calhar por distração do projetista, imagino eu. Portanto, só se forem assim coisas que não façam o mesmo sentido, mas no caso desse plano de gestão florestal, tinha situações realmente que não eram distrações do projetista, eram situações que no âmbito do regime jurídico da REN não salvaguardava as funções das tipologias envolvidas, sejam das tipologias de áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo, seja
das faixas de proteção às arribas, seja dos cursos de água, fazia tábua rasa de um bocadinho do que é a natureza do terreno em si. Portanto, acho que, tirando isso, acho que eu poderia dizer que a maioria das ações não são ações passíveis de arranjar problemas. Muito obrigado. Então, iríamos, se o Dr. Guterres deixasse ficar aí, iríamos passar então à tal mesa redonda, que vamos fazê-la a meio-dia. Estamos um bocadinho fora do horário, mas vamos fazê-la em 30 minutos. Vou agradecer de novo ao Engenheiro Rui Hipólito, Diretor Regional Adjunto da Direção Regional, que está aqui, nos tem acompanhado aqui toda a manhã, a sua presença. Agradecer de novo ao Dr. Ricardo Brás, que acabou de fazer a sua intervenção, e agradecer aqui ao Engenheiro Nuno Russo, que fez o favor também de se juntar. E, portanto, temos aqui a Câmara de Santarém, a Direção Regional e a CCDR, LVT e mais os agricultores representados pela sua associação. E, nesse sentido, esta conversa, pronto, penso que o que já falámos aqui hoje de manhã, e nomeadamente esta intervenção, agora que acabámos aqui de interagir, que já foi esclarecedora da importância que é de estarmos todos juntos aqui a tratar destes assuntos. E por isso eu ia lançar aqui um tema para a mesa, para falarmos aqui um pouco, dentro dos 30 minutos que somos 4, eu vou ver se falo pouco, mas portanto dará 5 minutos em cada intervenção, fazendo duas intervenções, e o tema que eu lançava agora era exatamente esta: vamos ter uma nova PAC, vamos ter novos desafios, vamos ter novas regras que ainda não conhecemos, o rigor que cada vez há mais com os satélites, com a telemetria, com o cruzado de informação, é um rigor que o Bruno acabou daqui de dar um exemplo. A APA, a CCDR não pode pedir um parecer da APA se o agricultor não demonstrar que fez as contagens e que deu a informação das contagens de água mensais. E, portanto, estamos aqui num ponto de transição em que ainda não somos rigorosos, mas já temos uma exigência, ou uma partida para um controle de exigência muito grande. E, portanto, há aqui um grande desafio pela frente, e o tema que deixava aqui nesta intervenção era, portanto, estamos aqui 4 organismos, já demos exemplos que podemos trabalhar juntos, na AgroGlobal foi esse ponto de partida, e eu agora, começando aqui para o engenheiro Nuno Russo, e ele pedir um pouco para dizer como, enfim, nesta experiência de trabalho que já temos, inclusivamente alguns projetos que já temos, que estamos a trabalhar em conjunto, nomeadamente a nível da água, dos novos regadios, se me dava um bocadinho, partilhava aqui um pouco a sua experiência que já temos tido de trabalho conjunto e o que é que, enfim, as suas sugestões ou as suas ideias para o futuro, o que é que podemos melhorar nisto tudo, nomeadamente como é que podemos juntar nesta mesa a Associação Portuguesa do Ambiente, que ao estar no Ministério do Ambiente, tanto fora da Agricultura ou do Ministério da Agricultura, penso que ainda houve sinto que estamos muito afastados e que há realmente aqui um desafio que só todos juntos, os organismos oficiais e aqui os agricultores, é que conseguiremos ter aqui a APA, a Associação Portuguesa do Ambiente, ao nosso lado, que é uma peça fundamental no meio disto tudo. Disse no russo, mas queria dizer Rui Hipólito. Então peço desculpa. Rui, peço desculpa. Estava a falar consigo, queria dizer Rui, por isso é que eu estava agora de cortes. Peço desculpa, já estou baralhado com a informática, com os microfones, e portanto, olha, a vossa compreensão, que isto vem com o tempo, neste percurso que estamos a fazer juntos também, vamos aqui afinando a nossa capacidade de comunicação e de interação, por isso, com as minhas desculpas. Rui, faz favor. Bem, em primeiro lugar, bom dia a todos e bom dia aqui aos meus colegas da mesa, ao engenheiro Russo, à Câmara Municipal de Santarém, à Associação de Agricultores do Ribatejo e aqui à CCDR. Obrigado. Porque, de facto, como o Luís disse, temos feito aqui um percurso de colaboração muito estreita para projetos futuros. E projetos futuros ligados, muito deles, à área do regadio, como o Luís estava a dizer. Efetivamente, muitas vezes não é fácil de juntar todas estas sinergias e esta disponibilidade para reunirmos todos as vontades e estarmos todos na mesma sintonia, digamos assim. E é isso que a Direção Regional tem procurado aqui, em conjunto com a Associação de Agricultores do Ribatejo, fazer.
porque, como o Luís referiu e referiu muito bem, os temas normalmente são muito sensíveis, porque olhamos para a direção regional e a vinda da direção regional aqui foi exatamente a divisão de controlo. Portanto, os agricultores hoje em dia olham para a direção regional como sendo só um organismo de controle e não é nada disso. Nós queremos cada vez mais estar mais perto de vós, nós queremos cada vez mais ser parte da solução e não do problema. E é isso que estamos a tentar construir com a Associação dos Ribatejos e com outros tipos de entidades e organismos, nomeadamente com a CCDR. Nós já temos uma reunião marcada ou pré-agendada com o seu vice-presidente há já algum tempo, mas depois estas questões da pandemia levaram-nos aqui a adiar um bocadinho todas estas reuniões e agora o Eugênio Russo entrou para a Câmara Municipal, tem a experiência e toda esta temática da agricultura no seu âmbito e também já estamos aqui a desenvolver algum trabalho em conjunto, nomeadamente algumas visitas, hoje vamos ter mais uma, algumas empresas do distrito do Concelho de Santarém. E eu acho que é este o caminho. Acho que é este o caminho e quando nós todos trabalhamos em conjunto conseguimos encontrar uma solução muito mais rápida. Agora, para abreviar mais um bocadinho, temos de facto essa questão de projetos aqui em conjunto, estamos a trabalhar também em conjunto, nomeadamente os aproveitamentos hidroagrícolas, que é uma das competências que está mesmo enraizada na Direção Regional da Agricultura, nas Direções Regionais da Agricultura, e estamos a tentar desenvolver algumas aqui para a região do LVT, digamos assim, nomeadamente uma aqui para a zona norte do Tejo, Santarém, Cartaxes, Abuja. Estamos a tentar aqui encontrar um plano que consigamos desenvolver e este aproveitamento hidroagrícola que será tão importante para os produtores que estão aqui nesta margem, que são produtores profissionais e são produtores de excelência e que nós temos a ajudar em muito. Esta é uma das parcerias que nós estamos a ter com a Associação de Agricultores do Ribatejo. Isto é com esta entidade. Mas com outras entidades também estamos a desenvolver o nosso trabalho e temos algumas parcerias já, efetivamente, com algum sucesso. Eu posso-vos dar o exemplo, não é bem aqui na zona do Ribatejo, mas na zona do Oeste, existe uma praga que é a questão do fogo bacteriano, que ataca os tomares das peras, que terrível, e dissemina, se não for controlada a 100%, dissemina e pode mesmo erradicar esta cultura. E nós, no ano passado, juntamente com a DGAV, mais um organismo público, que temos aqui esta parceria, com as comunidades intermunicipais, nomeadamente a comunidade intermunicipal do Oeste, a GNR, porque existe também aqui esta questão das forças, porque muitas vezes a nossa competência para agir, também estamos limitados para quando é para agir. E também com mais alguma sensibilidade, algumas instituições que nós precisamos que nos forneçam alguns dados para que consigamos, porque hoje em dia a questão da RGPD, a questão dos dados é tudo uma questão muito sensível, não podemos aceder a nada porque é tudo para outros usos, menos para aquilo, não é nada disso que nós pretendemos, mas isto é um caso de sucesso, para não me perder, isto é um caso de sucesso que nós conseguimos estas colaborações entre organismos e felizmente estamos exatamente também com as associações, neste caso com a Associação Nacional dos Produtores da Pera Rocha, também estamos a fazer este percurso. Portanto, existe aqui uma série de associações, tanto do lado privado como do lado público, que estão a resultar. Eu acho que é este o formato e é este o caminho que nós temos de conseguir ir. Porque, mais uma vez digo, a direção regional não é só a questão do controle. A questão do controle é importante porque existe dinheiros públicos, existe financiamentos europeus, existe a disponibilidade que nós queremos que seja o mais equitativa possível e que seja justa para todos vós. Portanto, só conseguimos esta justiça se termos este nível de controle. E é a questão depois também da burocracia, que também é necessária aqui muitas vezes, como o Duarte e como a Susana fez a apresentação, existe aqui uma série de burocracia que é preciso ir ultrapassando e que só com algum controle é que conseguimos perceber se as coisas estão a correr bem e se esta aplicabilidade dos dinheiros públicos está ou não a ser conseguida. Portanto, e terminando, creio que era mais ou menos isto, Luís, que queríamos falar. Nós estamos a construir estas parcerias, tanto com os setores privados como com o setor público, porque o setor público às vezes mesmo, e temos aqui o exemplo da APA,
Nós também temos aqui uma dificuldade, muitas das vezes, em conseguir fazer aqui esta ligação e conseguir ter a resposta em tempo útil para os nossos problemas também, porque muitas vezes também deparamos porque, nomeadamente, a questão dos licenciamentos das agropecuárias e das pecuárias, que é necessário, muitas das vezes, algum parecer da APA, e também temos aqui uma grande dificuldade, porque nós, Direção Regional, como entidade coordenadora, ou seja, que temos de agregar todas as entidades e depois fazer uma conferência decisória para depois emitir os títulos e as autorizações para as pecuárias, muitas vezes temos aqui algumas dificuldades também nós de resposta, e depois os produtores, como o processo está nas nossas mãos, porque nós somos entidade coordenadora, somos nós que estamos a atrasar o processo e não é nada disso, à semelhança como acontece também na casa da CCDR com reserva ecológica. Portanto, é necessária esta partilha, é necessária esta sensibilização para fazermos este trabalho em conjunto, e é isso que a Direção Regional, com a atual Direção, está a conseguir construir, e esperamos ir mais longe neste aspecto, porque fundamentalmente queremos é que a produção esteja bem e que sejamos cada vez mais céleres nas respostas e que sejamos também cada vez mais objetivos e mais atuar sempre com a parcimónia necessária para que consigamos ter a vossa satisfação e nós conseguimos cumprir a nossa missão. Luís, acho que basicamente era isto, mas se houver alguma questão eu também respondo. Obrigado. Muito obrigado pelas palavras e pela transmissão de toda esta experiência que já temos vivido em conjunto. Agora sim, ia passar ao engenheiro Nuno Russo, que está aqui ao meu lado, e que vai falar um pouco do que é que a Câmara de Santarém, também onde temos interagido agora com o Nuno desde que tomou posse como vereador, e portanto há todo um caminho na agricultura que está a ser feito em paralelo aqui, e em trabalho de equipa com a Câmara de Santarém, e portanto ia-lhe pedir o mesmo ponto de situação e já agora o que é que pensa, como é que podemos melhorar para o futuro. Muito bem, muito obrigado. Bom dia a todos. Começar por agradecer o convite da Associação de Agricultores do Ribatejo para estar aqui presente, cumprimentar o resto do painel da mesa redonda, o Rui Hipólito, o Celso Varaz e o Luís Chiabra. Dizer que é um gosto estar aqui convosco e que a Câmara Municipal está sempre disponível a participar em qualquer iniciativa da Associação de Agricultores do Ribatejo ou de outra entidade aqui na região, em particular na parte que me toca no pelouro do apoio ao desenvolvimento agrícola do Conselho. O que é que eu posso dizer relativamente a esta questão? A Câmara Municipal, que pretende ser, essencialmente, é um interlocutor privilegiado dos agricultores e, em particular, da Associação de Agricultores do Ribatejo. E, além de ser esse interlocutor privilegiado, até mesmo podendo servir de intermediário para com as outras entidades, embora dá para perceber que não é necessário no que toca à DRAP-LVT e que no que toca à CCDR-LVT, que estão aqui muito bem representadas, mas já se percebeu que relativamente à APA ela não está aqui presente e eu sei que através da engenheira Susana Sassetti que terá sido convidada para estar presente e não está. Esta é uma falha que se verifica nesta Agência Portuguesa do Ambiente, que eu posso dizer que tenho uma boa relação enquanto vereador da proteção ambiental, e eles estão sempre disponíveis e vêm ao terreno e acompanham tudo aquilo que está relacionado com a área ambiental, mas, pelos vistos, quando toca à área agrícola, não está tão sempre disponível para acompanhar, participar ou trocar impressões sobre essa matéria, que eu acho que é algo que temos que melhorar, e em particular a APA. Por outro lado, aquilo que temos feito no âmbito da Câmara Municipal e com o pelouro do apoio ao desenvolvimento agrícola. Essencialmente, este trabalho começou há poucos meses, enquanto vereador da Câmara Municipal, em resultado de um acordo de governação que existiu entre o PSD e o PS para garantir a governabilidade da Câmara Municipal de Santarém, foi-me atribuído este pelouro e a primeira coisa que tenho estado a fazer é conhecer o território. Eu já conheço o território porque sou de Santarém, nascido, criado e a viver em Santarém, mas estou a tentá-lo conhecer ainda melhor, principalmente a conhecer os atores do território. Quer eles sejam os produtores, quer sejam as empresas, quer sejam os serviços oficiais que têm que dar sempre pareceres ou apreciar tudo e mais alguma coisa de que é relacionado com a atividade agrícola. Em segundo lugar, pretendemos criar, e é isso que estamos a fazer, uma rede de proximidade e de relação com estas todas as entidades e com os diferentes atores. O Rui Hipólito e bem já referiu,
eu estou a realizar um conjunto de visitas a quase todas as empresas do Conselho, quer ligadas à agricultura, à agroindústria, à agropecuária, a todas as áreas, para conhecê-los, perceber quais são as necessidades que eles têm, perceber um bocadinho melhor também o trabalho que estão a fazer e ajudá-los naquilo que for preciso, não só na manutenção da atividade, mas em criar todas as condições para que eles possam expandir essa atividade e fazer ainda mais investimento no Concelho de Santarém. Ainda hoje vamos a uma empresa em Alcanedo, com o diretor regional e com a Escola Superior Agrária de Santarém, e tenho envolvido estas entidades nas minhas visitas para que eles se conheçam uns aos outros, e a verdade é que daí têm surgido alguns contactos, algumas ideias e algumas iniciativas, porque, por uma razão ou outra, ou não se conheciam pessoalmente, ou não tinham tido a oportunidade de visitar essas empresas, e acho que é fundamental todas estas entidades estarem a participar nessas mesmas visitas. Depois, pretendemos atrair novas empresas para o Concelho de Santarém em termos de investimento. E isto só se faz dando as condições, acho que já cá estão, mas criando outras condições para que elas possam ver aqui no Concelho de Santarém condições para investir. E vou dar um pequeno exemplo. Nós temos uma zona de desenvolvimento económico em Pernos, tem cerca de 10 hectares, está em plano pormenor, foi aprovada, existe no PDM, mas na realidade nunca saiu do papel. É uma zona de desenvolvimento económico que lá está parada, fez umas terraplanagens e nunca mais foi aproveitada. E numa dessas visitas que fiz a uma das empresas do Concelho, eles têm necessidade, estão a fazer grandes investimentos e têm necessidade de expandir a sua atividade. E surgiu a possibilidade de eles conhecerem a Zona de Desenvolvimento Económico de Pernos e tentar perceber se aquilo se adequava ou não ao interesse que eles tinham. E já lá fomos 2 a 3 vezes para tentar perceber se aquele espaço tem as condições para investimento e à partida terá as condições para investimento e, para terem uma ideia, o investimento é tal que aqueles 10 hectares de espaço, 5 hectares de urbanização, certamente ficará na totalidade ocupado só por aquela empresa. A questão é, vamos ter que criar novas zonas de desenvolvimento económico no Concelho de Santarém, porque a zona industrial de Santarém está lotada, à exceção de uma outra situação que possa ficar livre para a ocupação de outras empresas. Temos uma zona de desenvolvimento económico em Alcanedo, que muito ligada à extração, e que também está a ser trabalhada, não está lotada, mas o espaço que lá existe já é reduzido e será certamente aproveitado pelas empresas que lá estão nessa área. Portanto, temos que encontrar aqui soluções para poder instalar mais empresas. Estamos numa altura de revisão do próprio PDM do Concelho de Santarém. Este PDM já data de 95, se eu não me engano, o Celso saberá, data de 95. Ele, de acordo com a lei, tem que ser atualizado 10 em 10 anos, portanto estão a ver há quanto tempo ele não é atualizado. Eu também tenho o pluro do PDM em partilha com outro vereador, o vereador João Leite, e esse trabalho está a ser feito em conjunto. Esperamos que agora no final de abril possamos encerrar este processo, porque estamos a fazer uma volta por todas as juntas de freguesia a apresentar a versão final do PDM para lhe explicar exatamente quais são os constrangimentos, quais são as limitações, o que é que vai ser alterado, o que é que existe em particular, o que é que pode ser melhorado. Quando essa ronda, no final de abril, terminar, esperemos poder lançar a consulta pública até ao final deste semestre. Isso seria uma grande vitória para o município e para este pluro em particular, e depois aprovar o PDM até ao final do ano, porque assim, de acordo com a lei, temos que o fazer e estamos em condições de o fazer e queremos fazê-lo. Portanto, esse trabalho está a ser trabalhado. Depois dizer ainda que Santarém, no meu entender, e julgo que no entender da Associação de Agricultores do Ribatejo, é considerada, e acho que bem, pela capital da agricultura nacional. Mas não podemos ser, e eu já disse isso mais uma vez e volto a frisar, não podemos ser a capital da agricultura só por ser feita a Feira Nacional da Agricultura. Além de não ser feita a Feira Nacional da Agricultura, agora temos a Agro Global, que é transferida do Concelho do Cartaz para o Concelho de Santarém, portanto, isso vai, de alguma forma, dar ainda mais protagonismo a Santarém, ao Concelho de Santarém, mas nós temos que ser, e também não somos apenas por estes eventos, somos porque temos bons agricultores, temos agricultores organizados, temos agricultores profissionais, temos associações com capacidade para ajudar estes agricultores e temos que criar um elan em volta da questão da agricultura, e por isso é que a Câmara Municipal de Santarém está interessada, disponível e a colaborar com tudo o que sejam iniciativas relacionadas com o setor. Tivemos agora, há pouco tempo, as jornadas do enoturismo
com o apoio institucional da Câmara Municipal de Santarém. Vamos ter agora, na próxima semana, o Congresso Nacional do Milho, que vai ser feito em Santarém, com o apoio institucional da Câmara Municipal de Santarém. Iremos ter as 24 horas de agricultura singenta a realizar na Escola Superior Agrária de Santarém, com o apoio institucional da Câmara Municipal de Santarém. E iremos apoiar todas as iniciativas que, entretanto, se realizarem no que toca à agricultura, à agroindústria e a atividades relacionadas. Portanto, queremos marcar esta vertente da capital, de Santarém, capital da agricultura nacional, com tudo o que esteja ao nosso alcance para poder trabalhar. E depois, permitir que este relacionamento, em particular, através da Associação e dos serviços oficiais, possa ser estreito, de proximidade, com transparência, com a possibilidade de trabalharmos todos em conjunto em prol daquilo que já sabemos que é em prol da agricultura e dos agricultores. Muito obrigado. Então, agora, Dr. Ricardo Braga, ia pedir-vos, então, se podia partilhar um pouco desta nossa experiência, do que é que tem sentido neste relacionamento mais estreito que iniciámos em setembro, dos resultados e ideias para o futuro, para continuarmos a melhorar. Muito obrigado. Aquilo que eu desde já felicito a iniciativa da Associação e nos ter contactado em meados do ano 2021, se bem me recordo, porque isso também nos permitiu aferir os constrangimentos que os agricultores estavam a sentir e também, da nossa parte, tentar aprimorar alguns procedimentos e daí melhorar também as respostas que temos convosco. As nossas preocupações são fundamentalmente ambientais e de sustentabilidade, mas ao proporcionar o diálogo tanto das nossas preocupações e aferirmos as vossas, acho que conseguimos de uma forma mais efetiva fazer verter aquilo que as nossas competências, neste caso no âmbito do regime da REN, possam ter naquilo que subjaz ao vosso trabalho, mas também melhorando esta interação entre nós, e creio que ao longo do semestre passado foram feitas uma série de reuniões entre nós e a Associação que tem permitido vindo a melhorar, creio eu, também a nossa resposta para convosco, embora ainda não seja aquilo que se pretende no final, mas acho que se não tivesse tido essa iniciativa de nos contactar e de nós próprios, em conjunto, melhorarmos a nossa resposta, se calhar não conseguiríamos, ao fim de algum tempo, atender melhor às preocupações vossas e nossas. Portanto, há aqui uma interação e se conseguirmos responder melhor a vós, também, por certo, estamos a conseguir melhor que os objetivos da REN sejam também explicitados na vossa prática. E, portanto, agradecer, esperando que também se mantenha esta relação, de forma que possamos envolver a Agência Portuguesa do Ambiente de uma forma mais profícua e assim, se calhar também acautelar os interesses deles e de todos, que no fundo é a sustentabilidade do território com o qual nós todos trabalhamos. Muito obrigado. Então eu ia só aqui agora fazer uma pequena nota, que para mim será a última, e depois dava-vos também a segunda e última ronda, e queria só deixar aqui duas ou três ideias para trabalharmos para o futuro. Dentro das ideias que temos falado mais, a questão da água, e que o Rui já aqui falou. Há um tema que é os projetos, os estudos, eu diria, neste momento, ainda sonhos que temos de desenvolvimento do regadio em Portugal, porque de facto temos muito projeto e muita ideia e muita palavra, mas não temos dinheiro. E o grande desafio agora é perceber de onde é que virá o dinheiro para os projetos, nomeadamente, por exemplo, o estudo que a EDIA fez com as direções regionais, foi um estudo que está ótimo, tem lá tudo, um levantamento exaustivo do país, e portanto acho que é a altura de ser consequente e de saber, porque o dinheiro que à partida temos pela frente, o próprio estudo refere que faltam 1.300 milhões ou 1.400 milhões, assim, um número de grandeza muito grande, e portanto, um número muito importante, que seguramente o próximo governo, quando entrar em funções, vai-nos ter que dizer alguma coisa em relação
o que estava projetado para trás e o que tenciona fazer para a frente, porque terá que haver uma alteração drástica para conseguirmos ser consequentes. Depois, ficava aqui há um desafio que nós temos aqui no Ribatejo, tem as questões do bairro, temos as culturas e as pastagens em regime de sequeiro, né? Portanto, não nos podemos esquecer disso, e há aqui uma oportunidade recente, o engenheiro João Vítor Mendes, não sei se está aqui atrás, que me lançou há um ano, que eu fiquei muitíssimo entusiasmado e que acho que esta oportunidade merece realmente, e está a ser trabalhada com a Escola Agrícola e está a ser desenvolvida, que é a questão do olival moderno, o olival em sebe, mas sem rega. Portanto, e isso com produções muito interessantes e que poderia ser realmente uma situação de desenvolvimento para as áreas onde não temos rega. Portanto, era só dar aqui nota disto, porque seguramente o engenheiro João Vítor Mendes e quem está a desenvolver este trabalho terá todo o apoio dos agricultores e todos os organismos aqui que estamos a desenvolver uma situação que tem todo o interesse. E pronto, estes são assim os desafios. Em relação à água também, há um tema, e isto tem a ver com a APA e tem a ver com todos, mas eu acho que temos que afinar aqui a conversa da água, e o tema da água tem sido falado aqui, nomeadamente para o Ribatejo, arrumar aqui um bocadinho a conversa. E arrumar a conversa é que nós não tínhamos água há 15 dias, tínhamos barragens vazias no Zezer e estávamos num ambiente de seca, e penso que ainda se mantém, independentemente do que já choveu. E quando as barragens estiveram em baixo, a desculpa é que era do clima. E a questão que nós vimos, e a monitorização que comprova isto, foi a gestão pura hidroelétrica que se fez das barragens do Zezer, que as levaram ao nível que elas ficaram. E, portanto, isto tem que haver frontalidade, mas tem que haver transparência também nesta análise da água, porque nós só vamos desenvolver se a questão da água for tratada, e neste momento o recurso de água em Portugal está a precisar de ser estrategicamente definido, e como vimos, rapidamente a água desaparece, e enquanto isso não for resolvido, os projetos mesmo aqui no Ribatejo estão muito limitados com este fator. E por fim, pronto, perante os desafios que aqui temos, perante a questão da organização, agradecer imenso estas entidades. Nós temos sentido toda a abertura, não só a abertura, apoio, estão aqui connosco, tivemos em setembro, temos desenvolvido trabalho, temos reuniões, temos ideias e, portanto, ambiente não pode ser melhor. Um desafio que eu deixo aqui, que estas entidades que estão connosco, nós todos juntos, é pronto, juntar as entidades que faltam, claro que sim, temos de estar aqui, e faltam entidades, a questão da APA é fundamental, mas também pôr em cima da mesa uma situação que é o delegar competências para os agricultores. E o projeto do Campo Valado, a Zambuja, Cartaz, Santarém, é um exemplo onde poderá haver um caminho que é facilitar a constituição de uma associação de regantes. Aliás, todo o Val do Tejo precisa disso e, portanto, era legar competências para os agricultores, assim os agricultores deem provas e apresentem os seus projetos e, obviamente, os agricultores estão disponíveis para gerir o território, para assumirem direitos e obrigações. E nesse aspecto nós contamos convosco ter isto presente, porque achamos que podemos ser um elo fortíssimo de organização facilitador e que, interagindo como estamos aqui a interagir, não será difícil gerir o território depois connosco e estamos dispostos a assumir responsabilidades, mas também precisamos de ter os direitos. Partindo disto, deixo-vos estas ideias e, jeito de última intervenção, então pedia aqui ao Rui Hipólito que fizesse a sua intervenção e comentasse o que acabei de dizer e mais alguma coisa que lhe venha a propósito. Obrigado, Luís. Comentar a questão da água, já falamos e estamos perfeitamente sintonizados, digamos assim, coordenados em relação à questão e à necessidade extrema ou imperiosa, digamos assim, de ordenar a questão da água ao longo do Vale do Tejo, porque é essencial. Como o Luís disse, a EDIA fez um levantamento a nível nacional com a participação das direções regionais, onde foi muito exaustivo. Eu falo pela direção regional da LVT, Lisboa e Vale do Tejo, que
obrigou-nos a ir pesquisar muito profundamente todo o historial, digamos assim, em termos das ideias e dos projetos que existiam para a região em termos do regadio. Havia situações de 1963 e 64 que estavam já esquecidas e perdidas e que nós fomos recuperar no sentido de, bem, já que é para inventariar, vamos inventariar tudo, para que, se algum dia existir essa possibilidade financeira que abarque todas estas dimensões, assim que, e para isso haja associação de regantes e haja agricultores interessados e que faça sentido aquele aproveitamento hidroagrícola, que já esteja inventariado e já esteja este levantamento feito. Portanto, foi um trabalho muito exaustivo. Nós, ao nível da direção regional, tivemos de montar uma equipa porque não tínhamos uma pessoa ou uma divisão dedicada exclusivamente a esta temática. Montamos uma equipa, até uma jurista colocámos na nossa equipa por causa de todas estas questões dos dados, todas estas questões legais que era necessário fazer, e montámos-la e correu extremamente bem. Aliás, essa equipa está em funcionamento porque temos sempre esta temática debaixo dos nossos pés, então está sempre presente, portanto é uma temática que nós queremos levar por diante, por todas essencialmente as nossas duas, nós como temos 3 regiões, o Oeste, a Lesíria do Tejo e a Península de Setúbal, o Oeste e a Lesíria do Tejo constantemente estão com estas questões a vir a ser atuais, a Península de Setúbal nem tanto, portanto temos esta equipa já em permanência sempre, porque temos depois as delegações nestas 3 regiões e os delegados fazem um trabalho essencial de proximidade com as associações de agricultores, as câmaras municipais, nomeadamente tivemos agora a Câmara Municipal de Alenquer que nos pediu uma reunião, uma audiência para promover um aproveitamento hidroagrícola, o que é que nós achávamos, como é que nós iríamos conseguir, e isto é de louvar, lá está esta interação, digamos assim, entre estes vários organismos. A Câmara Municipal necessitou de falar connosco para perceber qual é que era a nossa ideia, porque nós, direção regional, é que temos esta responsabilidade, esta competência no território, portanto, nós temos estado a fazer fizemos este levantamento muito profundo, montamos esta equipa e damos os dados em dia. Agora, lá está, como o Luís disse, existe aqui ainda algo, em termos financeiros, como é que nós vamos aplicar da melhor forma. Existe aqui a questão, o que se falou inicialmente era por prioridades, por maturidade dos projetos, vamos ver se é assim que tudo funciona. Esta em relação à temática da água, e como o Luís disse muito bem, assim existam agricultores e produtores e estas associações de regantes ou de agricultores, porque depois, ao nível legal, só essas entidades é que podem gerir os aproveitamentos hidroagrícolas, porque têm algumas classificações e não vou ser exaustivo nisso, mas nomeadamente uma das especificações é estar constituída uma associação de regantes para que ele aconteça e para que ele seja bem pontuado a nível de financiamentos. Questão da água. Outras questões. Eu dava aqui como exemplo a questão da transferência para o privado de algumas competências. Os avisos agrícolas. Os avisos agrícolas era uma competência exclusiva da Direção Regional e foi sendo também, digamos assim, transferida para os privados. E temos aqui alguns casos de sucesso, nomeadamente no arroz, temos os avisos a trabalhar, que é a Orivárzea que faz, na vinha, que é a AVIP na questão da Península de Setúbal, e na questão das fruteiras, que é o Cotton que faz. E esta parceria, ou melhor, esta transferência para o privado, fazer estes serviços agrícolas, está a funcionar muito bem, e acho que, da nossa ótica, é um resultado desta transferência para os privados e que outras podem vir a ser feitas, mas sempre em colaboração com a Direção Regional, porque creio que, lá está, não é indissociável esta nossa colaboração. E depois aqui no Ribatejo, e creio em toda a região LVT, porque nós, esta região, ao nível das direções regionais, as 5, é a região que tem mais organização de produtores. Temos cerca de 60% da organização da produção a nível do país, portanto vejam como é uma dimensão grande. Os programas operacionais temos cerca de 70%, ou seja, 70% do financiamento dos programas operacionais das organizações de produtores fica na região LVT, e aqui acho que temos um caminho para fazer. Acho que tem de ser constituída aqui
um centro de competências para a organização da produção, uma associação de organização de produtores, dar aqui também a questão dar esta responsabilidade aos agricultores para perceberem também quais é que são as nossas dificuldades quando nós estamos muitas vezes a analisar estes pedidos e estes processos de alguma complexidade e de alguma dimensão. Portanto, esta poderá ser, e nós já temos aqui algumas ideias para concretizar dentro deste objetivo deste Centro de Competências da Organização da Produção, mas terá que haver também esta associação, este juntar de ideias e de forças de todas as organizações de produtores, pelo menos ou por fileira ou de forma de proximidade, mas creio que será muito útil esta associação, uma associação de dimensão maior, onde abarque todas as outras organizações de produtores. Portanto, é esta a nossa ideia para esta transferência dos privados, porque o Luís teve a amabilidade de enviar aqui os temas e depois pensei um bocadinho neles e este um dos caminhos que a Direção Regional quer tomar. E resta-me agradecer mais uma vez o convite que fizeram à Direção Regional e agradecer de facto as organizações, as empresas, tudo é feito por pessoas. E as pessoas é que determinam aqui os caminhos e as direções para onde é que as organizações vão e quando nós conseguimos encontrar sinergias e conseguimos encontrar empatia entre as pessoas, tudo funciona e as organizações é só um nome e o que lá está é as pessoas é que são o motor de desenvolvimento das organizações, como vós, das vossas empresas. Portanto, é isto é que faz o motor, é isto que faz juntar estas ideias. Mais uma vez agradeço ao Luís a disponibilidade e à Agenda Suzana também, e a toda a equipa. Temos trabalhado em conjunto e isto é de louvar e creio que a produção vai ficar a ganhar com todas estas sinergias e vamos construir alguma coisa boa. Eu sou como o Luís, também gosto um bocadinho de sonhar e gosto de ter aqui ideias um bocadinho maiores, mas que eu creio que possam ser concretizáveis se juntarmos todas estas forças. Muito obrigado. Era só. Obrigado. Muito obrigado. Muito bem. Eu gostava de focar na questão da água. Acho que essa é uma área primordial e que, uma vez por todas, tem que ser resolvida aqui na região, especialmente através do aproveitamento das águas do Rio Tejo. Mas gostava também de dizer aquilo que tem sido o trabalho do município no passado, e isso é a informação que fui à procura para tentar perceber que trabalhos é que tinham sido feitos a este nível, e verifiquei que tinham sido feitos, mais uma vez, têm sido feitos muitos trabalhos ao nível da área ambiental. E poucos trabalhos, e pouco envolvimento, e pouca participação do município em termos de projetos na área da agricultura, e isso é uma coisa que queremos e certamente iremos mudar. Mas para terem uma ideia, o município fez, no passado, intervenções estruturais nos diques. Isto, diques da pertença da própria APA, onde foram os diques do Rebentão e das Ónias, com um investimento total de 520 mil euros, também, pese embora tenha tido financiamento europeu. Depois temos feito um trabalho interessante, há algum tempo esta parte, nos serviços de limpeza, desobstrução e conservação de troços de ribeiras e do próprio rio Alviela. Isto é uma obrigatoriedade dos municípios em resultado da Lei da Água. Há necessidade de implementar medidas de limpeza, manutenção, desobstrução dessas mesmas linhas de água inseridas no aglomerado urbano. E esse trabalho tem sido feito também. Apresentámos agora muito recentemente uma candidatura denominada Alviela 7.7, que pretende reabilitar a rede hidrográfica do rio Alviela, que tem alguns problemas já antigos de poluição e que nós queremos revitalizar. Isto é uma candidatura com apoio comunitário no valor de 750 mil euros. Temos um projeto que já está concluído e que poderá dar continuidade, que é o projeto municipal Invaquático, que é financiado também pelo Fundo Ambiental, que é um plano de combate ao controle das espécies exóticas dos ecossistemas ribeirinhos, como a pinheirinha da água ou o jacinto de água, que é uma praga e que temos estado a tentar resolver também aqui nas nossas linhas de água. Isto é um investimento de 150 mil euros, com apoio de 100 mil euros. E depois temos também um projeto que é reabilitar troço a troço e que são boas práticas ambientais de limpeza e conservação também dos cursos de água, recorrendo a técnicas de engenharia natural.
Existe um outro projeto, agora mais relacionado com a parte agrícola e, neste caso, com a atividade pecuária, que vim a conhecer, que foi iniciado, mas não teve continuidade, que é o PISAP. O PISAP é um projeto intermunicipal para a sustentabilidade da atividade pecuária. Um projeto liderado pelo município de Santarém, que integra 4 outros municípios, portanto, além de Santarém, integra o Cartaxa, a Zambuja e o Rio Maior, consistia em fomentar o crescimento sustentável da atividade pecuária, conciliando com o seu impacto ambiental que pudesse ter na região, com um levantamento estatístico de tudo o que era a atividade pecuária nestes 4 concelhos, considerando ali o foco de poluição que havia no Rio Maior. Este trabalho foi iniciado, por alguma razão foi parado, e nós queremos agora dar-lhe continuidade. Portanto, face a estes todos os projetos que têm sido trabalhados na área ambiental, há necessidade de trabalhar também a área agrícola. E por isso é que estamos totalmente disponíveis, interessados. Aliás, o Sr. Presidente da Câmara já transmitiu aqui ao Engenheiro Luís Seabra que a Câmara está disponível para comparticipar uma parte no âmbito do projeto de gestão dos recursos hídricos e ordenamento do território do Val do Rio Tejo, para iniciar esse estudo que é necessário fazer. Isto é um estudo que envolve mais dois parceiros, 2 municípios. Portanto, nós estamos em condições de comparticipar o custo desse estudo, repartido pelos outros 2 municípios. Se porventura os outros 2 municípios tiverem alguma dificuldade financeira em nos acompanhar, então teremos que avaliar se temos condições nós próprios de financiar a totalidade desse estudo ou não, mas é claro que seria muito mais útil se houvesse financiamento, apoios, medidas, projetos, onde nós pudéssemos ir buscar algum financiamento para fazer esse estudo, libertando verbas, eventualmente, para outras situações. Para terem uma ideia, ainda acabei de receber um mail de um pedido de participação do município num projeto europeu, e isto é aproveitando os fundos que, entretanto, vão surgindo. Isto foi um convite para sermos parceiros, para integrar um projeto europeu financiado na área de soluções baseadas na natureza, água e alterações climáticas. E o que é que eles pretendem? Pretendem que o objetivo será de ajudar os agricultores e outras partes interessadas através da aplicação de soluções baseadas na natureza, neste caso a engenharia natural, para economizar água por meio de sistemas naturais ou artificiais de armazenamento e distribuição de água. Além disso, estas soluções ajudam a mitigar a erosão do solo. Ainda há pouco o Ricardo Brás falou sobre esta situação, e a sedimentação nos sistemas de armazenamento de água. Portanto, o objetivo aqui era que nós possamos identificar um local de demonstração para a criação destas práticas. Portanto, temos de dar resposta hoje ao final do dia. Já dei nota a dizer que estamos interessados, gostaríamos de envolver aqui a Associação de Agricultores do Ribatejo como parceiros, para nos candidatarmos e, eventualmente, se ganharmos este concurso, podemos pôr isso em prática aqui no Concelho de Santarém e aqui com os agricultores do Ribatejo e aqui com o Rio Tejo. Depois ainda temos o Projeto Tejo. O Projeto Tejo é algo que está ainda a ser estudado. Na altura em que fazia parte do Governo, enquanto Secretário de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural, foi possível contratar uma empresa para fazer esse estudo. O estudo tem a duração máxima de 1 ano, portanto ainda não estamos perto desse tempo, e o objetivo é da avaliação do impacto ambiental, social e económico que esse projeto poderá ter em toda uma região e a nível nacional. E quais são as condicionantes que poderão ter que ser acauteladas ou salvaguardadas para implementar esse projeto, e acho que esse estudo é fundamental para poder dar o próximo passo da viabilidade ou não da implementação do mesmo aqui na região. Portanto, nós estamos totalmente disponíveis, totalmente interessados para integrar qualquer projeto, qualquer iniciativa, qualquer plano, isolados ou em parceria, de preferência em parceria, com financiamento ou com cofinanciamento, para vos ajudar neste trabalho que já é de todo relevante e que a nós também nos interessa enquanto município de Santarém. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu ia então passar a palavra para terminar o Dr. Ricardo Brás. Esta última palavra era só para dizer, dentro do que ouviu, há aqui projetos, interações que temos e, portanto, vamos seguramente poder contar com o vosso apoio, mas, pronto, haver um canal para ir tratar destes projetos, eu sei das limitações, sei dos muitos afazeres que a CCDR tem, mas eu diria que deixava-lhe um desafio para levar para Lisboa, que era
nesta parceria, termos aqui um canal aberto para os projetos futuros, ou seja, tudo aquilo que for preciso para desbloquear, às vezes, fundos comunitários que tenham que haver estas entidades a pôr, para haver um canal próprio para depois tratarmos e podermos tratar à margem do dia-a-dia das autorizações e das comunicações prévias e das declarações, está bem? Eu não estou aqui em representação digamos, da hierarquia da CCDR, mas eu creio que a prática tem demonstrado essa disponibilidade da CCDR na disponibilidade de apoiar e de sensibilizar aquilo que tanto as entidades como a associação pretende no âmbito das nossas competências, que seja no âmbito dos fundos comunitários, seja no âmbito do ordenamento do território. Sendo que a questão da sustentabilidade do território é para nós uma peça-chave no âmbito dos projetos e, portanto, daquilo que tudo ouvimos aqui do ciclo hidrológico da água e com certeza que haverá essa disponibilidade, como tem acontecido, e agradecer à Associação esta forma de nos irmos interagindo de forma a conseguir os objetivos de todos. Muito bem, então eu só me resta, já nos agradecemos aqui bastante, mas eu vou não encerrar esta sessão sem agradecer mais uma vez terem estado aqui connosco. E já agora, em relação a esta CCDR, o que eu queria dizer, não sei se me expliquei bem, é que essa interação e esse apoio existe completamente. Estou a dizer é que há situações destas novas que saem do nosso dia-a-dia e como foi, por exemplo, o estudo dia com as direções regionais, obrigou a inventar equipas, obrigou a buscar recursos onde eles não existiam, obrigou a ir aos arquivos de 1960 e qualquer coisa. Portanto, nestes projetos aqui era levar só o entusiasmo e temos a certeza que arranjar um canal diferenciado, porque o dia-a-dia mantém-se, não é? Nós vamos continuar a ter muita burocracia, muito tema que tem que ser resolvido e que faz parte. E por isso, dado o adiantado da hora, só queria agradecer a vossa presença, a vossa paciência, pedir desculpa para as nossas inexperiências aqui a dinamizar esta reunião e as falhas informáticas, mas o essencial foi que estivemos juntos, conversámos um pouco e como todos viram, estão aqui os organismos e está aqui a associação e, portanto, os canais estão abertos, qualquer tema é um tema que tem resposta, qualquer tema é um tema que se pode colocar às entidades que rapidamente é respondido. Nada ficará por responder, quanto mais não seja, quando não pudermos, assim o diremos de entrada. Mas é essa confiança que queremos transmitir e agradecimento. Muito obrigado a todos.